Salve família, sejam bem-vindos a mais um vídeo. E galera, né, o Yuzu morreu, tá? Mas surgiram novos emuladores, né? O Suyu e o Sudashi. Até o momento, tá, família? Esses dois emuladores são basicamente cópias do Yuzu. A gente não tem grandes modificações, não tem grandes alterações. Então, tipo, é um Yuzu com uma nomenclatura diferente, tá bom? Mas é bem interessante, tipo, que a gente tem desenvolvedores aí interessados em trabalhar aqui na continuação do Yuzu, tá? Principalmente por parte aqui do Sudashi. Para quem não sabe, o Sudashi nasceu de um desenvolvedor que fez um port aí para iOS, tá bom? Então ele meio que deu a continuidade também no de Android aqui. Só que tem um grande porém, né? Todos os aplicativos aqui, eles são muito semelhantes ao Yuzu, tá? Não tiveram modificações na interface nenhuma, basicamente. Se vocês abrirem, por exemplo, aqui o Sudashi, até o nome do Yuzu ele ainda leva, tá? Aqui na página inicial. E também o ícone, tá? Então, nessa questão de parte visual, acho que deveria ter pelo menos modificado um pouquinho a interface visual do emulador, mesmo para que não fique parecendo cópia, tá bom? Mas de qualquer jeito é muito bom saber que a gente tem aqui dois projetos aí rolando de emulação de Nintendo Switch a partir da base do Yuzu, que simplesmente foi o melhor emulador que já existiu, tá? Então, se você tem o Yuzu aqui no seu ainda você tem uma build do Yuzu aí, cara, continua usando, tá? Porque basicamente a gente não tem modificação, não tem melhorias de performance assim tão gritantes em nenhum desses dois emuladores aqui, beleza? Eu vou deixar para vocês tudo, tá? O guia, o passo a passo aqui, meio que um post bem explicadinho, onde você vai baixar, tá? Aonde você vai encontrar tipo firmware, firmware, as keys, os jogos aqui no nosso grupo do Telegram. Aqui no YouTube eu não posso colocar algumas coisas, tá bom? Então eu vou deixar o grupo aí para vocês, que por lá vocês vão ter mais um guia mais completinho de onde vocês vão encontrar todos os arquivos, beleza? Mas aqui no canal, aqui nesse vídeo, vocês vão encontrar também os locais para vocês fazerem o download, tanto do emulador aqui da página oficial do GitHub do Suyu e também da página oficial do Sudashi, para vocês estarem fazendo o download aqui direto da página deles, tá bom? E também outro arquivo que é muito importante, lembrando que os drives, cara, eles só são necessários se você tem uma GPU Snapdragon, tá bom? Um processador da Qualcomm, tá? Nesse caso bem aqui, ó, eu tenho esse console portátil aqui que é o Retroid Pocket 4. Ele vem com MediaTek, então ele não tem suporte a driver, tá? Então se você tem uma GPU Mali, então você não tem suporte a isso aqui, tá? A drives personalizados. Aí como é que eu faço para mim saber qual é o meu tipo de processador? Vem aqui na Play Store e baixa um CPU-Z ou então um AIDA 64 que você vai conseguir ver essas informações, tá bom? Então vamos lá. Como eu falei para vocês, os dois aplicativos são muito idênticos. E se você sabia configurar o Yuzu, é basicamente a mesma coisa, tá? Então eu vou dar continuidade aqui pelo Sudashi, tá? Após a instalação, vocês vão ter essa tela aqui, que é basicamente a tela inicial do Yuzu. Então vamos aqui aos primeiros passos, conceder permissões, permitir. Aqui a gente vai fazer a instalação das keys, como eu falei para vocês. Esses arquivos aqui vocês vão encontrar tudo no post lá no grupo do Telegram, tá bom? Lá vai estar tudo facilitado para vocês. Então se inscreve lá, o link do grupo vai estar aqui na descrição para vocês. Vamos aqui aonde a gente fez o download, né? As Prompt Keys. E a gente vem aqui instalar aqui essa aqui, ó, Prompt Key. Vai estar o nome aqui, ó, Prompt Key, tá? Então instalo essa aqui. E aí a gente vem aqui, ó, pasta de jogos também. Outra coisa que também vocês só vão encontrar o link lá no post do grupo do Telegram, tá? Então vocês façam o download dos seus jogos, criem uma pastinha aí com o nome Yuzu Sudashi, tá? Só para diferenciar ela. E aí você vai selecionar aqui através do Yuzu. Vai colocar aqui nesse momento. Nesse exato momento, eu acho que eu não tenho nenhum jogo aqui. Não tenho mesmo. Então eu vou sair aqui, ó. Não tem o jogo, então eu vou sair aqui e ignorar. Beleza. Feito isso, é para aparecer os jogos de vocês aqui, ó.
Bom, aqui no nosso Retroid Pocket 4 está configurado já e vocês podem ver, né? Ele vai aparecer seus jogos exatamente como tá aqui. É só uma informação, tá, rapaziada? É que existem dois formatos de arquivos de jogos, que é o formato NSP e o XCI. Na maioria das vezes, os jogos que tem o formato XCI, eles acabam tendo uma certa performance melhor, tá? Muitas das vezes até o NSP pode não funcionar direito, tá? E com o XCI ele funciona. Então, às vezes é interessante, se você encontrar os dois formatos de arquivo, dê preferência pelo formato XCI, beleza? Então, vamos aqui agora a parte de configuração, tá? Vamos aqui voltar no tablet, porque a gente vai terminar de fazer a configuração. Essa parte aqui, vamos aqui, ó. Primeiramente aqui, ó, em administrar dados, tá? Essa parte de administrar dados, onde a gente vai fazer a instalação da firmware. A firmware não é tão importante assim, tá? Mas ela exerce um papel importante em alguns títulos, tá? Pode ser que alguns jogos só funcionam se você tiver com a firmware atualizada, instalada no seu emulador. Então você vem aqui, ó, seleciona onde você baixou a firmware e faz a instalação, tá bom? E pronto. Aí a gente pode sair aqui. E aqui a gente tem a parte de gerenciador de driver de GPU. Aqui a gente vai colocar então os drivers personalizados. Vou deixar o link para vocês da página onde vocês vão conseguir encontrar os drivers Adreno. Esses drivers Adrenos, eles só funcionam para GPU Snapdragon, tá? Processadores Qualcomm. E aí você tem aqui várias versões. É bom você dar uma lida de para que serve esse driver, para qual GPU, né? A gente tem a GPU Adreno 730, que foi retirada do Xiaomi 12. A gente vai ter GPU para Snapdragon 8 Gen 8. Então dá uma visualizada para ver qual é o melhor driver para o seu processador, tá bom? Existem alguns drivers que são meio coringa, eles servem para basicamente todos. No nosso caso aqui, ó, a mesa Turnip 24 Revision 2014, ela é muito boa para basicamente quase todos os processadores, tá? Só não é muito legal para os 8 Gen 1 da vida, 8 Gen 3, tá bom? Então, para 8 Gen 1 e 8 Gen 3 é bom vocês pegarem uma versão mais atualizada da Adreno, da Turnip, tá bom? Então, feito isso, vocês vão vir aqui, ó, dentro do site mesmo, e aí vocês vão ver qual a GPU, qual o driver aqui para sua GPU no caso, e aí vocês fazem um download aqui, ó, Turnip 24, esse arquivo zip aqui, beleza? Não precisa, tipo, extrair o arquivo, o emulador ele vai reconhecer nesse formato zip mesmo. Meu caso que eu vou entrar aqui rapidão, ó, e aí eu tenho aqui, ó, a mesa driver, cliquei, ele fez a instalação. Mais um aqui, ó, Turnip 24, tá bom? E aí simples assim, tá? Lembrando que você necessário selecionar, tá bom? Em alguns jogos, tá? Eles trazem melhorias, esses drives aqui trazem algumas melhorias de performance, tá bom? Então é muito legal isso aqui para processadores de Snapdragon. Para processadores aí Mali, no nosso caso aqui, desse carinha aqui, a gente não vai ter disponível essa função. Deixa eu entrar aqui para vocês verem. Ó, a gente não vai ter, ó, disponível essa função, tá bom? Eu posso clicar aqui, ó, e ele não tem suporte, beleza? Então, mas, tá? Aí alguns jogos que só funcionam com esses drives, talvez você não consiga rodar. Vou utilizar a configuração aqui que eu tô usando no Retroid Pocket 4 Pro, porque ela vai ser uma configuração mais easy para basicamente todos os aparelhos, independente se você tem um processador Mali ou Adreno, beleza? Então, no nosso caso aqui, a gente tem um processador aqui que é Mali, então vamos aqui, ó, o modo aqui ó, na engrenagemzinha, a primeira configuração que tem aqui, a gente vem nela e a gente vem aqui em sistema. Bom, a primeira que a gente vai vir, cara, eu deixo aqui a minha porcentagem de limite de velocidade tá em 131, tá bom? Eu deixo assim, funciona para a maioria dos jogos que eu tô usando aqui. Ele funciona normal. Esse modo TV, ele é o modo dock, sabe? O Nintendo Switch, ele não tem aquele a dockzinha onde você liga na TV. Naquele modo dock, ele aumenta a resolução, que é
do jogo. E acaba que o jogo fica mais pesado. Então deixa esse modo TV aqui desabilitado, tá bom? Porque vai acabar pesando aí o jogo no seu smartphone. Aí que a gente pode sair, não mexe mais nada, somente nessa parte aqui de porcentagem de limite de velocidade, tá bom? Então eu deixo 131 aqui nesse Retroid Pocket 4 Pro. E aqui em gráficos, também outra parte bem importante é que o nível de precisão. Muitos jogos só funcionam bem se tiver com o nível de precisão em alto, tá? Então eu já deixo aqui nessa configuração que já deixo setado aqui que eu não senti diferença de performance do normal pro alto. Então eu deixo assim. A questão da resolução, tá bom? A resolução aqui, ó, normalmente ele vai vir aqui em 1x, tá? Eu coloco aqui em 0.75x, que já é fica uma resolução mais baixa, tá bom? Mas em compensação, o jogo vai acabar rodando com FPS melhor. Então eu deixo aqui em 0.75x, principalmente se você não tem um processador tão parrudo. Bom, o V-Sync aqui eu deixo desligado. Filtro de adaptar, eu deixo bilinear mesmo. Aqui no nível nitidez eu deixo em 25 também, eu não mexo. Método de anti-aliasing nenhum. Filtro Azinos, eu não consigo falar. Essa opção aqui deixa padrão. Orientação, né? Paisagem, padrão 16:9, centralizado. E aí a gente vem aqui, ó, em Cache em disco eu deixo ativado. E aqui em usar shaders assíncronos eu deixo ativado. Se você tiver uma GPU Mali, é interessante forçar a velocidade máxima da GPU Adreno, tá bom? Então se você tiver um processador Snapdragon, deixa ativado. No meu caso aqui, como é Mali, eu deixo desativado e eu posso sair. Em depuração, aqui a gente vem aqui na APU Vulkan. Essa parte aqui deixa desabilitado. Em back-end você vai ativar o NCE, tá bom? Ó, NCE. E na precisão da CPU eu coloco também em preciso. Isso aqui é outro detalhe que muitas das vezes alguns jogos dão artefatos, fica aquela coisa feia na tela, fica parecendo que aquele jogo tá bugado. Esse nível de deixar em precisa auxilia nisso, né, para não dar esse tipo de erro, tá bom? E é somente, rapaziada, somente isso, beleza? Essas são as configurações que eu tô usando aqui no Retroid Pocket Pro. Basicamente todos os títulos que eu tenho aqui, ó. Deixa eu sair. Caraca, mano. Tá. Todos os títulos que eu tenho aqui no meu Retroid Pocket Pro aqui, os jogos, eles estão funcionando. Deixa eu limpar isso aqui, tá? Eles estão rodando legal. O Naruto aqui, que ele tá rodando cerca de 30 FPS. Todos os outros aqui estão rodando muito bem. Também aqui o Dragon Ball Z Fighter, que não tá tão liso, mas dá pra jogar também. Todos os jogos também, todos os outros estão rodando muito bem ali na casa acima dos 40 FPS, pegando 50, muitas das vezes 60. O Metroid aqui, ele tá rodando sempre a 60 FPS, tá rodando muito bem. E como eu falei para vocês, na parte de se você tem uma GPU Snapdragon, aqui a gente tem uma configuração que a gente pode fazer especialmente para cada game, tá? Como alguns drives específicos da GPU Adreno, eles melhoram determinados jogos, então é muito interessante essa função, porque só basta você clicar sobre o jogo que você quer fazer a configuração, ó, e ele abre esse menuzinho. Aí dentro desse menu você pode aqui, ó, dados salvos, você pode pegar aqui um save e carregar aqui. Você pode também excluir os shaders, você pode vir e configurar uma nova configuração. Se você sente que o jogo está rodando muito bem e dá para você aumentar talvez a resolução, você vem aqui em gráfico, aumenta a resolução para ver se ele roda legal. E você também pode aqui configurar, por exemplo, a questão dos drives também. Pode fazer a instalação aqui de DLCs aqui, DLCs e updates também direto aqui nessa opção aqui, tá bom? E aí, em relação ao controle, meio que ele reconhece, tá? Se você os controles normalmente, mas você pode configurar também os controles se você quer mudar, fazer determinadas mudanças, tipo trocar o A e o B, colocar
trocar, por exemplo, né, fazer uma macro, colocar um turbo, você vai ter essas opções. Se você for jogar na tela também, você tem opções de colocar, tá bom? Deixa eu... Entrei no jogo aqui, ó, você arrasta pro lado aqui, ó. Você arrasta pro lado, você vai ter algumas opções. A primeira opção é a parte de pausar a emulação. E aí você vai ter novamente, né, as configurações. Você pode fazer algumas configurações diretamente ainda em game. E você pode vir aqui em controles, tá? E aí você pode selecionar um ou dois controles, tá? Tem suporte, você consegue jogar em multiplayer. Por exemplo, nesse tablet aqui, ó, é bem interessante. Dá para você, se você tiver dois controles, dá para você jogar um multiplayer aqui local com dois controles e configurar dois controles que ele vai reconhecer, tá bom? E clicando aqui no controle, ó, você vai ver aqui, ó, tipo de controle. Você pode selecionar, né, portátil. No meu caso aqui eu tenho o controle Pro Controle e o portátil, tá? Aí você seleciona o controle e aí você tem, ó, mapeamento automático, que você pode selecionar para ele mapear, reconhecer automaticamente, mas você pode vir aqui em cada tecla, né, e selecionar qual o botão que você quer. E você também tem algumas opções extras. Por exemplo, eu vou pegar aqui, por exemplo, um gatilho. Eu vou pegar aqui o gatilho, né, esse gatilho aqui, ó, tá? Esse aqui. E aí eu posso vir aqui, ó, clicar. E aí eu seleciono a tecla que eu quero. Deixa eu cancelar aqui. E aí aqui, ó, você vai ter aqui 3 pontinhos. Eu posso configurar, por exemplo, para ele ficar, ó, sempre pressionado. Posso colocar um turbo, que é o que? O turbo é quando você não precisa ficar clicando, tá? Fica clicando direto. Você dá um clique e segura, basicamente ele vai fazer a função de ficar, tipo, repetindo o clique, entendeu? Isso é bem legal para alguns jogos de tiro que basicamente você tem que ficar clicando para ele soltar o tiro, né? Aí você aplica o turbo, você simplesmente puxa, segura e ele vai setar a bala, entendeu? Vai ficar atirando direto. Então é bem interessante manter pressionado e inverter botão também. Eu não entendo muito isso aqui, eu nunca usei inverter botão, mas funciona aqui a parte de botão que fica pressionado. Às vezes tem um botão específico que carrega um especial, tipo no Metroid, o botão de tiro. Se eu ficar pressionado, ele vai carregar o tiro seguro, que ele fica mais forte, né? Deixa eu entrar aqui no game. Acabou que fechou. Fiquei muito tempo naquela tela lá. E aí você consegue manter. Então as configurações aqui bem interessante. Uma coisa também que dá para fazer, se você joga com os controles na tela, muitas vezes jogando com controles na tela pode acontecer de você abrir isso aqui, tá numa gameplay lá e sei lá, fez sair da emulação. Entendeu? Você tem essa opção aqui de bloquear esse menu para que isso não aconteça. Sério, isso já aconteceu comigo, tá bom? E aqui a gente também tem as configurações de overlay, onde você consegue configurar, né? Aqui você pode botar um contador de FPS, indicador de temperatura e ajustar o overlay, tá bom? Dessa a gente vai ter mais configurações. No meu caso aqui eu desabilitei os controles de tela, mas se eu voltar aqui, ó, show. Opções de overlay. Ajuste overlay. Aqui tá em opacidade, ó. E aí tem os comandos na tela, ó, tá? E aí você pode também tá editando, tá? Determinado para ficar melhor para você. Opções de overlay de novo. E aqui a editar overlay, você pode tirar a tecla, né, daqui, ó. Botar mais perto aqui do joystick, por exemplo. Tá? Então você tem todas essas configurações. E é isso, rapaziada. Espero que tenham gostado desse vídeo. Se gostou, não se esqueça de deixar o like. Se inscreva lá no grupo do Telegram. Por lá vocês vão encontrar todos os arquivos, tá? Tipo jogo, filme, coisa que eu não consigo trazer aqui no YouTube, que vai contra as diretrizes. E é isso. Muito obrigado por assistir esse vídeo. Um beijo a todos e fui!